Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula, live aqui. Começou, aperte o play, isso mesmo. Estamos começando aqui a aula 19 desse intensivão de finanças bíblicas, onde eu quero falar para você que nós estamos avançando dentro desse curso, esse evento que tem dia para começar, dia para terminar. Ele é muito intenso. Tivemos uma aula maravilhosa ontem, importantíssima, que foi a aula de reforço, sem gravação, do segredo, com mais o segredo dos bancos, isso mesmo. Fizemos a aula de reforço da aula 2 e mais o bônus Segredos dos Bancos. Foi maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês super comprometidas, estiveram comigo aqui ao vivo, participaram, super determinados e realmente estão abertos, estão focados e super comprometidos a ter essa transformação na sua vida financeira. E deixa eu te contar, hoje foi liberada a aula 3 do intensivo da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Isso mesmo. Se você chegou agora, eu quero te lembrar que além dessas 19 aulas da primeira fase, que a gente está invadindo aqui a segunda fase também, elas ainda estão no YouTube, mas elas vão sair do ar a qualquer momento. Também já estamos na segunda fase desse evento, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que é o maior evento online de finanças para cristãos do Brasil, onde nós já temos mais de 200 mil inscritos, pessoas inscritas nesse evento. A Semana Cristã, ela é composta de 7 aulas. São 4 masterclass, que são aulas gravadas, preparadas para você, que é um nome mais chique para esse evento, né? E as masterclass também têm material de apoio, tem exercício, que são as aulas principais. Junto com essas aulas principais, nós temos 3 aulas de reforço, onde eu reviso os exercícios dessas aulas e sempre trago um aprendizado valioso, secreto, que eu só falo para meus mentorados do programa completo Eu Controlo Minhas Finanças. Lembrando que essas aulas de reforço, elas não ficam gravadas. Por quê? Porque eu quero presentear os super comprometidos que vão estar comigo nessas aulas de reforços. Como eu disse, hoje foi liberada a aula 3, na sexta-feira vai ser liberada a aula 4 da Semana Cristã, e no sábado nós teremos a 7ª aula dentro dessa segunda fase, que é a terceira aula de reforço, sim, onde eu vou fazer um reforço, uma revisão das aulas 3 e 4 para você, e vou trazer mais um conteúdo muito especial, de bônus para você. O tema da aula de hoje, dessa aula 19 do Intensivão de Finanças Bíblicas, eu quero trazer para você o que faz uma pessoa sair do descontrole financeiro aos investimentos. Qual é essa jornada que a pessoa passa durante toda essa trajetória? O que o descontrole financeiro faz? Qual o impacto que esse descontrole financeiro? Se você pensa que seu caso está complicado, você não conhece o caso da Kátia Silene. E você vai conhecer daqui a pouco. Sabe por quê? Muitas pessoas acham que sair do descontrole financeiro e começar a organizar suas finanças, começar a ter uma meta rumo aos investimentos, é algo quase impossível. Mas a verdade é que elas não sabem como fazer. Mas quando você sabe o que deve fazer, como fazer, não faz mais parte de algo que é impossível para você. Você entra no mundo de possibilidades. Você entra no mundo que você, nossa, é possível sim. Eu deixo de achar que é impossível. É como o caso do elefante que eu te mostrei na aula 1. E dentro dessa segunda fase da Semana Cristã, a aula 1 foi ao ar na quinta-feira passada. Então, ele não tinha conhecimento, entendimento do tamanho da sua força nas correntes que ele estava aprisionados. Mas como ele entendeu, olha, eu posso me libertar dessas correntes, ele viu o tamanho da sua força. E, aliás, deixa eu te falar mais um recado importante aqui.
As aulas da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, elas não estão abertas aqui no YouTube, não. Você precisa entrar dentro de do grupo de WhatsApp. Equipe, como é que faz para entrar dentro do grupo do WhatsApp? cristãorico.com/grupo, para você entrar dentro do grupo. E, na verdade, é melhor você já ir assistir a aula. Você assiste a aula diretamente no link. Isso, o link para entrar dentro do grupo do WhatsApp, para pegar o link das aulas. E você também pode ir direto assistir as aulas no link cristãorico.com/aula 1. Isso aqui é a aula 1 que eu tô falando para você. Lá vai ter o link para você entrar na comunidade do Facebook. Também dentro da comunidade do Facebook da Semana Cristã tem um material de apoio e algo muito, muito importante. E também o link dos super interessados. Para quem viu que realmente está super comprometido, que quer fazer diferente nas suas finanças, não aguenta mais esse descontrole financeiro, quer se libertar dos bancos na prática, quer realmente na prática ter o seu caso individual resolvido. Não adianta você ficar vendo teoria, você ficar vendo, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero resolver o meu caso, eu quero analisar o meu caso individual, eu quero de volta a minha paz financeira. É isso que você deve buscar. E para falar com você sobre isso e como sair do descontrole financeiro e caminhar rumo aos investimentos, nada melhor do que aprender com quem já conseguiu. E nesse aprendizado, nesse caso, eu vou te ensinar também bastante coisa. Por isso que eu chamei hoje para participar com você a minha mentorada Kátia Silene. Então, aliás, o caso da Kátia nem é um caso de descontrole financeiro, é um caso de uma verdadeira UTI respiratória financeira. UTI mesmo, mas você vai poder ver a mudança que Deus fez na vida dela, quando ela decidiu colocar em prática os ensinamentos que ela teve aqui. E eu preciso te mostrar esse caso. Vou trazer a Kátia aqui para ela se apresentar e contar um pouco. Olá, Kátia, tudo bem? Boa noite. Kátia, conta da onde que você está falando e o que você faz, se você puder contar um pouquinho da sua história, da onde que que cidade que você está. Eu moro em Taubaté, no estado de São Paulo, né? Fazem 8 anos que eu moro aqui. 8 anos que eu moro em Taubaté. Ah, legal. E Kátia, me conta o seguinte, você, de qual turma que você é mesmo, da mentoria? Doutora, eu sou da turma agora do final do ano de 2020. Eu sou da turma 14. Ah, legal. 14. E me conta, como é que estava a sua vida financeira antes de conhecer o método do Cristão Rico? Como é que você levava a sua vida financeira no passado? Nossa, difícil, muito difícil. Eu estava endividada ao máximo, com o nome no SPC, perdendo a minha casa no financiamento imobiliário, endividada com o banco em todas as dívidas. Então, eu tive meu pagamento bloqueado por conta de dívidas. Então, eu estava numa situação desesperadora. E você sustenta a sua casa, sua filha, né? Sou só eu sou a responsável por nós duas. Então, eu fiquei assim um tempo sem receber, e isso levou até a quase perder a casa, porque sem pagamento eu não podia pagar o financiamento e ninguém. Então, foi uma descida assim em solavancos, foi enchente. Qual que foi o auge do que aconteceu, Kátia? Me conta um dia da sua vida quando você era para você receber o salário e você se deparou aquilo. O que você fez? O que você sentiu?
Olha, sinceramente, ainda foi presente de aniversário, porque o pagamento era no dia do meu aniversário e como funcionária pública a gente recebe bem antecipação de 13º. E eu já tinha feito as minhas contas do que eu ia pagar ou deixar de pagar. Só que eu não recebi um tostão, porque o banco bloqueou tudo e eu não tinha, assim, como e o que fazer. Não tive chão. Meu chão sumiu realmente. Realmente o desespero bateu, eu não sabia como, a vergonha, eu não sabia como olhar para minha filha e falar para ela que eu não tinha dinheiro para comprar nada, nem pagar o que eu já devia. Né? Foi muito, muito difícil. Então, você, Foi desesperador. com todo o salário bloqueado, e a sua casa, como é que você estava com a sua casa? Perdendo a casa por falta de pagamento, porque a partir do momento que eu não recebia, todo mundo que tem contrato casa financiada sabe que 3 meses a casa vai a leilão. Então eu estava sem dinheiro, correndo o risco de ir para a rua e mesmo trabalhando. Isso que era o mais triste, que pelo menos se você está desempregado, você sabe que realmente não tem. Mas eu tinha e não tinha. Então eu cheguei ao fundo do poço. Tinha e não tinha, porque você tinha o salário, mas você estava numa situação de escravidão, porque você estava trabalhando, mas você não via esse salário. Não é verdade? Não. É verdade. Totalmente verdade. Foi E desesperador mesmo. não dá uma sensação de, meu Deus, como eu cheguei a esse ponto. Você chegou a se Sim, perguntar nisso? a gente se culpa, a gente se desespera, a gente às vezes quer achar a culpa nos outros, mas a culpa é nossa mesmo, porque a atitude é da gente, a gente tem que assumir isso, que errou, deu um passo maior do que as pernas, mas é desesperador sim, e a gente conversa com Deus e a resposta veio, né? A resposta foi justamente revirando, procurando e pedindo ajuda a Deus e ela veio. Graças a Deus ela veio. Deus me socorreu, ele mostrou a porta na hora certa. Na hora certa. E como é que você lidava naquele momento com as cobranças da SPC, Serasa, que vinha e você não estava numa situação de salário, você não tinha como pagar? Você simplesmente deixava as cobranças? O que você fazia? Olha, algumas situações, quando as pessoas permitiam, né, eu até tentava explicar, eu tentava justificar, pedir um tempo maior, né, porque eu não tinha da onde tirar. Algumas pessoas eram educadas, outras nem tanto, né? Aí eu acabei aprendendo a me defender também, mas é muito humilhante passar por tudo isso, e eu não desejo para ninguém, para ninguém. Se eu puder evitar e ajudar, eu não desejo para ninguém passar o que eu passei. Foi um grande susto, né, Kátia? Você vê o Muito. pagamento bloqueado, o salário bloqueado dessa forma. E é muita humilhação, porque a gente está refém das pessoas, porque a partir do momento que você recebe e não tem o direito de opinar mais nada, e foi juros em cima de juros, juros em cima de juros, até chegar nessa situação, porque não foi porque eu não tentei antes negociar, eu até tentei, mas quando eles têm o poder e a gente não sabe fazer, eles têm o domínio, né? Se a gente não tem conhecimento, eles dominam. Exatamente. E o banco fez algo com você, prendendo o seu salário, e você não estava preparada. Você foi pega de surpresa numa situação que as dívidas tomaram conta do seu salário. E, Kátia, me conta o seguinte: me conte um pouco. Quando você viu na internet, você viu o anúncio do Cristão Rico, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? O que você estava procurando na internet? Na verdade, eu acho que somente o conhecimento pode libertar, na verdade. E eu sempre vou buscando. Só que quando eu vi o Cristão Rico, na verdade eu não acreditei muito, não. A princípio eu não acreditei, não. Falei, é Normal. mais uma história de internet, daquelas que as pessoas. Ah,
vai ficar rico, era mais ou menos nesse nível que eu achei. Eu não acreditei muito, não. Eu falei assim, ainda tudo isso de aulas assim, de graça, né, no começo. E aí, mas eu falei assim, mas se tá me mostrando aqui, eu vou ver, não tenho nada a perder, não tenho que pagar, então eu vou seguir aqui para ver. Só que à medida que eu fui estudando, que eu fui evoluindo e entendendo a necessidade, porque assim, a gente luta muito com as coisas da gente em achar que dinheiro, Deus não se misturam. Não pode ser as duas coisas juntas. Isso é colocado na cabeça da gente. Então a gente entende que humildade se refere à pobreza e à necessidade. E não é isso. Deus não quer isso. Entendi. Será que às vezes você não entrava na dívida cada vez achando isso normal? A pegar mais um empréstimo, pegar mais um empréstimo? Eu até então achava, não, mas é só para cobrir esse que não deu, que aquele vai cobrir aquele, e aquele vai cobrir aquele, e a coisa vai crescendo. E a gente não percebe o tamanho do buraco que está entrando. É muito grande, muito difícil. Verdade. E você, quando viu, você começou a ver as aulas e você começou a ter um entendimento da importância de você fazer alguma coisa para sair dessa situação. Sim, é um leque que abriu. O que a gente vai vendo quando vai acompanhando as aulas, a gente, na verdade, vai tomando força e vai acreditando, não, eu posso. Tem um caminho, ninguém me mostrou, mas agora eu estou achando, alguém está me dizendo que esse caminho existe. Ele está escondido aqui e ninguém me contava, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tem um caminho, que alguém conseguiu, e se alguém conseguiu, eu também consigo, eu também posso. E aí vai buscando também. Tem que seguir um processo, é difícil, assim, no sentido da gente aceitar, da gente mudar os nossos hábitos. Mas se a gente segue o processo, a gente consegue. Kátia, eu acho que é meio assim mesmo. Como são várias sessões de mentoria durante esses 60 dias, cada sessão de mentoria parece que é um posto de combustível. A pessoa chega lá com o combustível quase, aí enche o tanque para continuar na luta. E tem gente que desiste no meio do caminho. Até naquilo intensivão, no curso gratuito, tem gente que vai ficando durante as aulas. E vai ficando por quê? Porque não para se abastecer. Não para realmente ter esse gás, esse combustível que vai te dar força e tração para superar essa luta. Sim, para entrar é fácil. É fácil. Para sair que é difícil. É igual engordar. Para engordar, a gente engorda rapidinho. Mas para se livrar daquele peso, é difícil. É difícil. Mas é possível, né, Kátia? É possível. Não pode desistir. Não pode. Não pode desistir. A gente tem que insistir. E outra coisa, seguir o processo. Seguir o processo. Não adianta pular etapas. Se a gente pula, a gente cai. Tem que seguir o processo. Verdade. E, Kátia, me conta, você pegou, se deparou com o curso do Cristão Rico, e aí você pensou, o que é isso? Vou ver aqui, né? Mas aí, como é que você superou a sua desconfiança de um curso pela internet? Vou avançar mais aqui. Na verdade, eu fui acompanhando, né? Eu fui acompanhando as aulas e cada vez que eu assistia uma aula, abria o leque. Então, coisas assim que parece que a gente está com uma tarja na vista, né? Então, eu falei assim, nossa, mas eu nunca pensei por esse lado. Nossa, mas eu não tinha visto a essa luz, eu não tinha olhado dessa maneira. Então, aí vai clareando a situação e a gente vai acreditando, não, mas eu acho que é possível, né? Nossa, mas se aquele lá conseguiu, nossa, mas foi assim, nossa, mas dessa maneira dá. Aí você começa a acreditar. E quando a gente começa a acreditar, aí a gente começa a caminhar. E aí, como dizem, não dá para subir a escada sem pôr o pé no primeiro degrau, né? Então aí a gente tem que subir para ver o que tem lá em cima, senão a gente não vai. Exatamente. E, Kátia, me conte as suas dificuldades e as suas superações que você teve para entrar na mentoria, para começar a aplicar o método.
Me conta um pouquinho da sua história. Bem, para começar, para entrar no curso com tudo isso de dívida, né? Eu acompanhei toda a inicial, as aulas anteriores, mas para entrar no curso cheia de dívida, como fazer? Não tinha também. Não tinha cartão porque o nome estava sujo, não tinha limite, não tinha o nome no SPC, não tinha dinheiro. Então, como fazer? Eu tive que pegar emprestado. Eu arrisquei, graças a Deus que, apesar de tudo isso, eu ainda era uma pessoa de confiança para que um amigo emprestasse e acreditasse. Que eu já paguei, viu, gente? Eu já É isso paguei. que eu Mas seu amigo. eu já paguei, graças a Deus, tá tudo quitadinho. Mas eu tive que pegar emprestado. Mas não me arrependo, valeu a pena. Valeu a pena. E o investimento que você fez, será que valeu a pena? Valeu. Eu tive retorno. Por quê? Porque eu consegui, com os segredos dos bancos, um retorno de R$ 4.000 para quem estava perdendo casa. R$ 4.000 era meio que ganhar na loteria naquele momento. E ainda renegociei e consegui 50 mil de desconto na dívida que eu tinha com o banco. Então, isso não é para qualquer um. Eu sozinha, sem conhecer o processo, se eu soubesse, não tinha chegado a essa dívida, né? Então, foi todo esse conhecimento. E sem conhecimento, a gente não faz nada. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Isso é com toda certeza. Em tudo na vida. E aí, quando você, dentro desses 60 dias, você estava perdendo a sua casa, você resolveu a situação da sua casa, né? Que você estava quase perdendo. Você resolveu a situação do seu salário bloqueado. Estou recebendo, amém, glórias a Deus. Meu salário está certinho, graças a Deus. Renegociei e consegui desconto de R$ 50.000 na dívida. Mas me conta, você acha que uma pessoa que pega e fala assim, eu vou lá renegociar que resolve? Só isso resolve? Não, porque eu tentei várias vezes. Várias vezes. Até porque, quando a gente vai no banco, o que o banco, na sua maioria, faz, ele renegocia a bem para ele. Porque ele junta as dívidas, aumenta juros, aumenta a parcela, e a gente não vê que está só crescendo o pacote da dívida. Ele não está resolvendo o nosso problema, ele está aumentando. Foi o que aconteceu comigo. Ele aumentou, até onde eu não podia aumentar mais, porque não tinha mais o que tirar, porque tirou até o salário. É verdade. Então, eu não tinha essa instrução, então eu não sabia falar, eu não sabia negociar. É verdade. E, Kátia, me conta o seguinte: se você não tivesse entrado na mentoria, como é que você acha que estaria a sua vida hoje? Na rua. Com certeza na rua, porque a minha casa já teria ido embora. Eu não tinha mais de onde tirar dinheiro, porque nem trabalhando eu tinha pagamento. Eu ia fazer o quê? Eu estaria na rua com a minha filha. Então, o meu curso, o que eu paguei, valeu e valeu muito. Valeu muito. Muito mesmo. Gratidão. Nossa, Kátia, eu fico emocionada assim mesmo, porque nossa, eu fiquei sem palavras. Você conseguiu? É difícil aqui me deixar sem palavras, assim, porque eu sei da história da Kátia e a gente passou por uma mentoria de 60 dias e ela falou já tinha falado mais do caso dela na sessão de mentoria, isso é muito recente. E é uma dor demais essa questão do problema na casa. Você tá com essa ameaça que tira demais a sua paz, né? Respirei fundo, vamos respirar fundo para seguir em frente, né? Mas, Kátia, vamos pensar aqui, nesse momento, essa transformação que você teve, você acha que essa aplicação do método, essa nova mentalidade que você teve, você acha que isso vai ter resultado só nessas conquistas que você teve? Ou você acha que é uma conquista que
que você acha que vai mudar de agora em diante na sua vida? Ah, mudou tudo. Mudou tudo porque é uma chave. Quando muda o seu pensamento, que você entende que só conhecimento, que só o que a gente planta, a gente colhe. Então, eu estava colhendo o vento, então eu estava recebendo as tempestades. Agora eu entendi que eu tenho que semear prosperidade. Essa prosperidade para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que falar sobre isso é vergonhoso, num lado, é humilhante, mas se a gente não fala, outras pessoas não vão saber, outras pessoas não vão achar, não vão encontrar. Então, a gente tem que dividir um conhecimento para que outros multipliquem a prosperidade para si e para os outros. Prosperidade não pode ser só nossa, tem que ser para todo mundo. Verdade. E tem gente que. E essa é uma coisa, é um ensinamento muito forte que eu passo para os meus mentorados, que é o transbordar. É para você transbordar mesmo. E para você transbordar, tem que estar sobrando em você, né? Você tem que estar cheio para transbordar. E você tem que. Não é questão assim, eu vou guardar para mim. Se fosse um negócio guardar para mim, se encha e pronto. Enche-se de sabedoria aqui, fique para você. Não. Você tem que transbordar. Você acha que você agora você dá um exemplo diferente para sua filha? Sim, sim. Porque além do que eu aprendi, eu já mostro para ela qual é o caminho correto. Eu já me uso como exemplo, porque eu digo a ela sempre, eu não sabia. Então, ainda assim, mesmo estando no desconhecimento, eu errei. Agora, eu conheço e estou te mostrando que é para você plantar sementes diferentes, plantar sementes boas, plantar em terra fértil e não plantar no cimento. Verdade. Plantar em terra fértil. Exatamente. E, Kátia, o que você diria para uma pessoa que fala assim, a minha situação tá difícil, eu tô com dívidas. Você ia falar assim, o que você ia falar para ela? Que se ela quiser realmente, ela deve buscar sair disso. E pode acreditar que sai. A primeira mudança tem que ser na gente. A gente acreditar que é capaz. Que a gente pode ir buscar esse conhecimento. Porque sem conhecimento também a gente não pode nada. A gente tem que buscar quem já chegou até lá. Então, assim, para eu ter um mentorado, o mentorado tem que chegar tem que ter chegado onde eu cheguei. Onde ele já chegou. Quer dizer, se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que ir em quem já chegou. Não adianta eu buscar exemplo. Igual se eu quero ter uma condição boa na vida, eu não vou buscar o conselho de uma pessoa que mora na rua. Não tem como, ele não sabe para ele não vai poder me ensinar. Então, as pessoas que chegaram, as pessoas que estão lá, é que podem mentorar para mostrar como que é o caminho, qual é o caminho. E acho que é por aí. A gente tem que acreditar na gente e acreditar que pode e merece e ir buscar. Verdade. E, Kátia, sabe que eu vejo tanta força em você, que uma pessoa chegar para mim assim, minha situação tá difícil, eu tô com dívidas, eu vou falar assim, você não conhece a história da Kátia. Se a sua tá difícil, você não sabe a da Kátia e ela fez. Então, hashtag chega de desculpa. Eu ia botar uma hashtag chega de desculpa. Eu adoro assim, Kátia, adoro te ver sorrindo. Porque é assim que a gente tem que realmente transbordar. E olha assim, tem pessoas que se suicidam por causa de dívidas. Entra em desespero. Sim. Entra em desespero, porque pensa, você vai perder seu patrimônio, vai perder sua casa, vai para onde? Vai para onde? É desesperador a gente chegar no banco e cadê? Não tem nada. Mas eu trabalhei o mês inteiro, mas não tem nada. E o banco não te dá a menor atenção, ele não quer saber. O dinheiro dele está resguardado, o seu que não estava.
Então, a gente precisa aprender a se defender. E só aprende a se defender com conhecimento. E conhecimento certo. E lá, simplesmente, não resolve. Tentei várias vezes. Não é que eu desleixei, deixei a coisa crescer, e na hora que eu vi que eu me perdi, eu fui atrás. Não. Eu fui várias vezes ao banco tentar uma forma que fosse suficiente para eu sobreviver. Só que não teve jeito. Não teve. Enquanto eu não busquei conhecimento, eu não consegui sair. Eu só patinei na lama. Exatamente. A gente está falando assim, estava plantando no cimento. Tava plantando No cimento. Não tem Nossa, foi como, né? muito difícil. Não colhi a tempestade, né? Porque foi, assim, avassalador, foi desesperador. Mas graças a Deus, hoje eu posso dormir na minha cama dentro da minha casa. Então, isso para mim não tem preço. Sem pensar Digo numa para ameaça, você. né? Porque se você vive com uma ameaça rondando você, qual a paz que você vai ter? Você vai estar sempre alerta. Você vai estar numa situação que os problemas financeiros teus vão impactar na sua saúde, no seu psicológico, você vai entrar em depressão, vai ter que comprar remédio antidepressivo, vai gastar mais na farmácia, vai gastar mais com a cura quando sem tratar a causa. Sim. A maioria dos problemas que as pessoas têm hoje em dia são decorrentes de psicológicos, são desequilíbrios, e as pessoas estão se afogando em remédios, sendo que o tratamento não é esse. Não é. A gente tem que tratar aqui. Que aí, se a gente equilibra aqui o corpo, a gente consegue equilibrar. As doenças são consequências da nossa mente. A gente pode mudar isso. Exatamente. Kátia, me diz uma coisa. O que você acha que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível após colocar em prática o passo a passo do método, do programa completo Controle Minhas Finanças? A principal delas foi negociar, pelo menos conseguir negociar com o banco, porque essa redução, além dos 50 mil, que fez com que eu não perdesse a minha casa e devolvesse o meu salário, já foi assim, poder respirar, porque eu não estava mais respirando. Eu já tinha passado, o teto da água já tinha passado na minha cabeça, então eu não estava respirando mais. E aí eu pude respirar, e quando eu pude respirar, eu pude pensar, e aí saber que a minha vida pode seguir. E ela está seguindo, graças a Deus. É Ela está verdade. seguindo. Verdade. E eu vou dar de conteúdo aqui para todo mundo, e a Kátia vai, porque aqui é aula de testemunho, porque testemunho edifica, e dentro do testemunho ensino também. E algo muito importante que a Kátia falou aqui, o respirar, veio dela do entendimento que ela teve de controlar o emocional, o espiritual, e isso ser um reflexo no mundo físico. Né, Kátia? Eu acho que você teve um Sim, entendimento certo, teve a informação correta, como você pegar o ingrediente certo, pega vários ingredientes corretos, usou uma ferramenta, misturou ali para fazer aquele bolo e entrou em ação para ter o sim. resultado. O conhecimento, esse conhecimento foi o que deu base para eu chegar até aqui. É o Verdade. conhecimento, esse E, conhecimento. você já imaginou, você disse que abriu contas em corretoras de valores, esses conhecimentos de abrir conta em corretoras de valores, será que se você não tivesse entrado na mentoria, você teria feito isso? Não, eu não tinha nem ideia de. Aliás, endividada, desesperada, a última coisa que a gente vai pensar em, eu pelo menos não pensava, era um corretora de. Aliás, eu nem achava que isso era para mim. Assim, que eu. Olha só. E sabia, Kátia, que quando a pessoa está com tantas dívidas, ela acha que investimentos não é para ela. Isso mesmo. Sim, isso ou eu pago ou eu não pago, mas não está nem sobrando, eu vou investir como? Era um pensamento fechado.
Então, é aquela coisa assim que a gente não tem visão, nenhuma. E, infelizmente, isso é uma coisa do brasileiro. O brasileiro não foi educado para investir. O brasileiro é educado e até direcionado para gastar cada vez mais. É assim, desde novinho já é assim. E a gente E eu não acho tem que a visão disso. Eu acho que não é só gastar, Kátia, é a visão do mundo, né? Romanos 12, 2 diz: não sede conformados com esse mundo. O mundo nos diz: faça financiamento, precisou de dinheiro, pega no banco. Funcionário público, pega um consignado. Consignado está aí, com uma taxa de juros menor. A própria propaganda do consignado é taxa de juros menor. Mas a taxa de juros menor tem um preço. O preço é a sua liberdade de escolha. A gente vai ter que pagar, não importa. E não é uma coisa que te deram. Aliás, eles te emprestaram, vai ter os juros. E se você não se livrar daquilo o mais rápido possível, a tendência é crescer, crescer, crescer. E coisas inesperadas acontecem às vezes na vida da gente e a gente não consegue mais. Como foi esses últimos anos? Quem for pego nessa pandemia, muita gente foi pego e aí rodou numa bola de neve. E agora precisa sair. Tem jeito? Tem. Mas vai ter que acreditar e investir. Investir em si próprio e no conhecimento. É só por aí. E quantas pessoas nessa pandemia não se lamentaram? Por que eu não tinha uma reserva de segurança? Por que eu não. Onde foi parar todo o dinheiro que passou pela minha mão? Você não se perguntava, não, assim, meu Deus, o dinheiro foi para onde? Vazou pelo vão dos dedos, igual areia. A gente pega assim, não tinha nada. Nem R$1. A gente vai passando a vida, vamos dizer assim. Vai passando. Só que não se atenta que várias coisas podem acontecer ao longo da vida. E a gente tem que estar preparado para tudo. Fora a falta de liberdade, porque a gente não tem liberdade de escolha. Quando a gente está endividado, a gente não tem liberdade de nada. Você é prisioneiro, você obedece ordens. É realmente um escravo. Praticamente, né? Porque você vai lá assim, eu não tenho. Deus mandou eu destinar cada parte do meu salário para um fim. Devolver o dízimo, usufruir, investir, pagar contas, cada parte. Mas se a dívida vem e toma tudo, como é que você vai fazer nada. isso? Não tem como fazer mais nada. Não sobra para nada. Nem para cumprir nenhum tipo de obrigação. E me conta, eu dentro desses princípios que eu falei, o que você faz hoje? Eu devolvo o dízimo, primicio a Deus, eu estou buscando, desenvolvendo a renda extra, né? Porque a gente também foi criado num sistema que, a partir do momento que eu tenho um emprego, é pacífico aceitar somente o salário do emprego. Mas a gente pode fazer várias outras coisas. A gente, seja pouco, seja muito, não importa, porque pouco com Deus é muito. Então, a gente pode desenvolver outras formas de sobreviver, outras formas de viver, né? E é isso que eu venho buscando. E eu não paro de estudar, e eu continuo buscando, eu continuo sempre aprendendo, porque sempre tem alguém que vai me ensinar alguma coisa. E eu sempre posso ensinar alguma coisa para alguém. Verdade. E esse ensinar alguma coisa para alguém, sabe o que eu acho que se resume muito, Kátia? Na lei da servidão. Né? E rico não é aquele que tem muitos servos, é aquele que mais serve. Quando você está ensinando alguém, você está transbordando algo que tem dentro de você. Como é que você vai ensinar alguém aquilo que você não sabe? Sim. Ninguém doa o que não tem, né? Ninguém doa o que não tem. Boa, Kátia, boa. Boa. Isso daí realmente é uma grande chave, é uma grande chave. E quando você está transbordando na sua vida, você tá influenciando as pessoas à sua volta, influenciando todo
não é só com você, é sua família, os seus relacionamentos, é aquela outra visão com o dinheiro, é a visão da boa mordomia, a boa mordomia com o seu tempo. Você pensa, nossa, eu não tenho que me acomodar com o meu salário, eu posso fazer renda extra. Mas não é porque, você vê uma pessoa aqui no depoimento falando assim, ele é empresário, começou uma empresa, então eu vou começar uma empresa também, mas para mim, não quero começar uma empresa. Então, às vezes, se você é um funcionário público e está pensando, eu não tenho como ter uma empresa, você tem que entender que quando você aplica o método, como a Kátia aplicou, vai sair uma outra receita para sua renda extra. Eu tenho mentorados professores, servidores públicos, aposentados, que já saíram de dívida e se tornaram investidores, até sem fazer renda extra ou montar um negócio. Não é todo mundo que monta um negócio, não. Depende dos seus dons, do seu talento. Empreender ou querer começar uma nova renda sem ter as finanças controladas é que não vai te ajudar. Ainda pode piorar. Imagina se a Kátia vai a fazer, né, Kátia? Uma renda extra assim, bagunçada. É que muita gente tenta, né? Na hora que tá no sufoco, aí ele tenta, mas aí que é pior ainda, porque ele não tem equilíbrio. Tá desequilibrado, com certeza não vai conseguir. Primeiro, tem que buscar conhecer e devagar. E é uma descoberta todos os dias. A gente se descobre todos os dias. Todos os dias. É verdade. E você acha que se você falou que se você não tivesse feito o curso, você teria perdido a sua casa. E você teria também. E como é que você estaria hoje, assim, numa situação de entendimento? Você acha que você estaria lidando diferente com as dívidas, com o seu salário? Com certeza eu estaria, porque depois de um tombo tão grande, eu teria que ter aprendido alguma coisa, né? Da maneira mais difícil, mas eu teria que ter aprendido alguma coisa. Mas eu acho que o mais difícil de tudo isso que eu passei, foi não poder olhar nos olhos da minha filha, porque eu sempre fui para ela um exemplo, mas que exemplo eu estava sendo? Que exemplo? Acho que não era as pessoas ao meu redor, não era o julgamento dos outros, era a importância da minha filha. Que aí eu não conseguia, eu mesmo, passar um respeito para ela, não que ela tivesse me desrespeitado, não, mas eu me sentia humilhada porque eu não servia de exemplo naquele momento. Eu não era exemplo para ninguém. Nossa, é forte isso mesmo, porque é uma vergonha interna, né? Sim, Você se sente humilhada, né? A pessoa muito. não consegue olhar nos olhos, né? Porque parece que eu estou escondendo alguma coisa. Tem muita gente se É muito escondendo difícil. nas dívidas. Mas eu acho, Kátia, que isso só aconteceu, essa mudança que você teve, foi quando você reconheceu isso, se arrependeu e decidiu fazer diferente. Não é verdade? Sim, sim. A gente tem que admitir que erra. Admitir que erra. Porque continuar jogando a dívida embaixo do tapete, a sujeira embaixo do tapete, Não resolve. não Não resolve. resolve. A gente tem Porque que admitir que o erro é nosso. E buscar a solução. Depois que já entrou, já errou. Mas uma coisa eu aprendi, eu não sou a dívida. Eu estive endividada, mas eu não sou a dívida. Ela não é a minha pessoa. Olha só. Ela é uma dívida, mas ela não sou eu. Não sou eu. Eu Ela sou a não te Caticiane. representa, né? Não, não. É um momento
Eu estava, naquele momento, endividada, mas é o momento. Eu não sou uma dívida. Eu sou uma pessoa. Eu sou Kátia Silene. Isso mesmo. E você nasceu com identidade de filha do dono do ouro da prata, e você reconheceu que poderia fazer diferente e ficou preparada para essa transformação. Nossa, Kátia, que testemunho maravilhoso! E tudo isso em 60 dias foi uma revolução na sua vida, né, Kátia? Muito, muito. Porque é desesperador realmente, mas hoje, graças a Deus, Deus sempre esteve comigo, graças a Deus. Eu que não sabia reconhecer, eu que não sabia todos os dons que Ele me deu, a força entre eles. A força. E isso daí é muito importante isso que você falou, Kátia, porque a pessoa, quando está no descontrole financeiro, ela pensa que ela é isso, que ela nasceu assim, vai ficar assim, e que isso é a vida dela. Mas você entendeu? Não. Eu estou numa situação assim, mas eu posso mudar. E quando você conhece a sua identidade de filho, você quer isso para você de verdade, você toma ação, você determina, você toma decisão, você se firma na sua fé. Uma fé que faz você levantar na cama de manhã e seguir o dia, né? Seguir o dia, vamos lá, toma um café forte, um café preto forte, vamos embora. Eu ficava estudando, quando as mentorias que iam até mais tarde, às vezes eu ia trabalhar no outro dia, mas eu ficava assistia até mais tarde, todas elas, acompanhei, fiz os exercícios, busquei, eu fiz. Porque não é fácil a gente trabalhar, a gente estudar, a gente mãe, filho, não é fácil, mas valeu a pena. E é possível. É possível. A gente consegue. Tem que acreditar e seguir. E fazendo o passo a passo, na prática. Seguir o método. Seguir um exercício de cada vez, fazendo a sua parte. E é importante que você tenha entendimento de que você tem que fazer o que você precisa fazer. Você não ficou assim, cheia de desculpa, falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer, comigo não dá, eu vou. Você falou simplesmente, eu quero a solução, não importa como. Eu vou, se tem uma pessoa que ainda confia em mim, eu vou atrás dessa pessoa. E essa pessoa confiou em você, né, para fazer o curso. E falou, e te ajudou. Eu te falo, Kátia, sabia que essa pessoa, eu acho que ela ficou tão feliz em te ajudar, porque a gente nasceu para ajudar os outros. Eu creio que ficou mesmo. Ela ficou? Porque é uma pessoa que realmente gosta muito da gente e é uma pessoa que quer que a gente não quer ver a gente nesse estado. Quem realmente gosta da gente não quer ver a gente em baixa, quer ver a gente em alta. E se existe uma oportunidade para a gente se recuperar, a pessoa acredita. E foi o que ela fez. Ela acreditou e me ajudou. E me ajudou. E valeu a pena. E valeu a pena. Com certeza. Kátia, eu vou dar um recado para o pessoal aqui, e aí a gente já volta para passar a frase da aula e a palavra-chave do intensivão da aula de hoje. Segura aqui comigo, tá bom, Kátia? Tá. Tá, joia. A Kátia vai esperar aqui um pouquinho, e eu tenho que te falar o seguinte: a gente está na aula 19 desse intensivão de finanças bíblicas. Hoje foi liberada a aula 3 do intensivão, sim, da Semana Cristã, Eu Controlo Minhas Finanças. Se você ainda não está inscrito, você precisa participar da Semana Cristã, que as aulas não são aqui no YouTube, são aulas gravadas com material de apoio. Olha só o resultado que a Kátia teve fazendo os exercícios.
E as aulas da Semana Cristã, 1, 2 e 3, elas já estão liberadas, mas elas vão sair do ar. Tem gente confundindo essas aulas da segunda fase com as aulas da primeira fase. Então, eu quero reforçar aqui com você que essas aulas da segunda fase, elas não estão disponíveis no YouTube. Você precisa assistir. Como é que você faz para assistir? Você entra no link cristãorico.com/aula 1, que você, quem não está inscrito, não está assistindo as aulas da Semana Cristã, não está pegando o seu material. Ó, você tem que entrar nesse link aqui, ó, cristãorico.com/aula 1, e assistir às aulas da Semana Cristã, porque elas vão sair do ar, sim. E na sequência vai aparecer a página para você também entrar na comunidade do Facebook da Semana Cristã. Nós somos lá uma comunidade incrível que está se formando. E se você já assistiu às aulas, fez os exercícios, posta na comunidade o seu exercício. No próximo sábado, eu vou fazer a última aula de reforço, a aula 3, com revisão da aula 2, a aula 3 e 4. Eu vou te passar um conteúdo incrível, vai ser uma aula sem gravação, um conteúdo que eu só passo para os meus mentorados. E agora eu também quero te dar de conteúdo hoje, que eu quero te dar uma clareza de como conseguir esse tipo de transformação que você viu na Kátia hoje. E na vida também de várias pessoas que já aplicaram o método e você tá vendo durante o intensivão. Deixa eu te contar o seguinte, o que faz a pessoa conseguir essa transformação, sair do descontrole financeiro e começar a enxergar o mundo de investimentos, não é truque. Não é um segredo único. Não é você perguntando como é que eu faço para pagar um consignado? Como é que eu faço para sair daquela dívida? Não é milagre. Apesar de frequentemente a gente ver milagres acontecendo, e é sério mesmo, mas isso acontece por quê? Porque nosso Deus é Deus do impossível. Só que ele espera a sua parte para te entregar a colheita. Você faz o seu possível e aí Deus faz o impossível. Mas não é nada disso que fez todas essas pessoas que você tem visto se transformarem. O que tem feito com que essas pessoas saiam de dívidas, comece a ter transformação, comece a ver uma nova realidade, superar o obstáculo num tempo tão curto de 60 dias, sabe o que é? É a aplicação correta do método. É a determinação, é o combustível seguindo um passo a passo. É como se você tivesse uma receita de bolo. Não existe uma receita que te dão, ó, siga o passo 1, 2, 3 para você fazer o bolo. Aí você começa pela massa, depois faz a cobertura e assim vai. E para fazer esse bolo, você precisa de ferramentas. Você precisa de um liquidificador, de uma batedeira. E se você não usar, talvez você consiga fazer o bolo, mas talvez ele não fique tão bom por falta dessa ferramenta. Faz sentido para você? E ter as ferramentas, inclusive como a Kátia falou, ela tentou negociar antes, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque ela não tinha as ferramentas corretas. Ela não estava preparada para fazer a negociação. E ter as ferramentas certas e o passo a passo certo é o que vai fazer você ter esse tipo de transformação. E aí vem sempre uma pergunta assim, tá bom, doutora, eu estou vendo a transformação da Kátia, mas e o meu caso? O meu caso que é consignado, e o meu caso que é agiota, e o meu caso que não sobra dinheiro, e o meu caso que estou no descontrole. Para todos esses casos, existe uma receita muito parecida, que você tem que, na verdade, fazer sobrar o dinheiro olhando para frente. Eu falei com uma pessoa dentro do projeto 1207, e ela disse assim, a parte de frente do carro, para-brisa, é muito maior do que o retrovisor. Para de ficar olhando para o retrovisor da sua vida financeira. Olhe para frente, olhe para o para-brisa, ele é muito maior. Então, não é tão simples assim como fazer um bolo, que você vai achar que eu vou começar a fazer do jeito que eu quero. Não. Quando você aprende o passo a passo que deve ser feito, você tem um resultado realmente esperado. E é exatamente esse passo a passo que nós estamos vendo aqui dentro da Semana Cristã.
com a aula 3 liberada, as rotas que você precisa seguir. E no sábado, às 17h07, a gente vai ter uma aula de reforço das aulas 3 e 4. E uma ferramenta muito importante para esse passo eu vou te passar. É como se fosse aquela batedeira especial para fazer sobrar dinheiro. É tipo isso. Só que essa aula não vai ter gravação. Por quê? Porque eu quero presentear os super comprometidos. Eu não quero curioso. Eu quero quem está realmente determinado em vir comigo com essa transformação. E nessa sexta-feira de manhã, eu vou liberar a aula 4 da Semana Cristã. Então, o que você vai fazer agora? Importante você não perder nenhuma aula da Semana Cristã, você ter o entendimento de quem quer mentoria, já entra no grupo de super interessados, dá um passo nesse sentido. Ficar parado não te ajuda. O que te ajuda é orar mais ação. Você quer isso? Dá um passo de cada vez. Entenda que não adianta você querer ver o topo da montanha se você não escalar essa montanha. Eu quero ir com você escalar essa montanha. E quanto mais difícil o caso, mais eu adoro. Você vê, porque a transformação, ó, é mais assim emocionante, é uma missão, é um propósito do Cristão Rico. Ver pessoas transformadas em suas vidas financeiras. Ver, te mostrar que é possível ter as finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e começar a investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Sim, Deus tem sonhos para você, que não é viver nessa escravidão. Não é você não entender a sua identidade de filho do dono do ouro e da prata. A Kátia aprendeu isso, a Kátia entendeu isso e reconheceu que era possível para ela mudar, que era possível para ela fazer o que devia ser feito. E na sua vida financeira é possível sim. E olha só, ela, o que tem a ver palavra de Deus com finanças? Tem tudo a ver. E aí, aquilo que você vivia procurando, você acha porque você tem um entendimento diferente, você passa por essa metanoia que estava te faltando. Essa metanoia que estava te faltando, essa transformação da mente. Porque as ações que você toma são sempre resultados daquilo que você pensa. Assim como tu pensas, tu és. Se você continuar tomando ação, a mesma ação nas suas finanças, eu estou no consignado, vou resolver ele, pegando o outro, pego um troco, vou lá, pego o outro. É a mesma ação, porque não mudou aqui, não virou a chave. Vai ter o mesmo resultado, sempre. Tem que começar, ó, da metanoia. Tem que começar da onde realmente vai te levar ao resultado diferente. Bom, e vou chamar a Kátia aqui para a gente encerrar. E eu vou te passar a palavra da aula de hoje. Sim, sim. Kátia, o que você acha da gente passar a frase da aula aqui? O que você pensa gera suas ações e depois seus resultados. O que você acha? Perfeito. Muito bom. Que é realmente o que a gente pensa, e se a gente não tomar atitudes, então o que a gente pensa gera nossas ações. Excelente, eu concordo plenamente. Acho muito bom. Com a mentoria, você teve um pensamento diferente, né, da sua vida financeira. Sim. É um conhecimento, é um leque que se abriu e que agora não fecha mais. Vai só crescer. Vai só crescer. Se Deus quiser. Amém. Com certeza. E a palavra, essa frase da aula, o que você pensa gera suas ações, que geram seus resultados. Isso mesmo. E a palavra-chave da aula de hoje é uma palavra que eu falo bastante e ela é fundamental para o quebra-cabeça das suas finanças. A palavra é oração. Orar mais ação. E tem tudo a ver com o que a Kátia falou, que não achava que não tinha nada a ver, ó. Como é que você falou mesmo, Kátia? Deus e dinheiro não se relacionam? Eu imaginava mais ou menos isso. É porque o que passavam pra gente é como se você querer dinheiro e você estar com Deus
as duas coisas não combinavam. Então, Deus era o Deus da humildade, é o Deus do pobrinho, é o Deus do... Só que Deus é o Deus da fartura, não é o Deus da faltura, não é para faltar. Nós somos filhos de Deus. Então, ele não fez a gente para faltar, é fartura. Exatamente, é abundância, é transbordar. Transbordar, isso mesmo. Kátia, que maravilha falar com você. Tem gente perguntando como é que eu faço para entrar no grupo de super interessados. A equipe deixou o link aqui, ó, cristãorico.com/lista VIP. Você entra direto no grupo de super interessados. Para quem está falando aí, pedindo mentoria, importante você estar nesse grupo aqui para saber mais e para ficar ligadinho aí e dar mais esse passo. Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui nessa aula. Agradeço demais. Quer fechar, falar alguma coisa para o pessoal que está aí acompanhando o intensivão? Olha, eu só gostaria de dizer para vocês que, por mais que a sua vida pareça a mais difícil e a impossível, primeiro, acredite em Deus, porque Ele não abandona a gente jamais. E segundo, busque conhecimento, busque apoio, que tem como a gente alcançar os nossos sonhos. É possível. Boa noite. Amém. Que bom, Kátia. Muito obrigada pela sua participação. Tá joia, pessoal? Pessoal, aula de reforço no sábado, às 17h07, sem gravação. Anota aí na sua agenda, já fecha. E aula 4 liberada na sexta-feira de manhã. Se você não assistiu a aula 3, terminando essa aula aqui, aproveita e já assiste a aula 3 da Semana Cristã. Eu controlo minhas finanças.